Caríssimos irmãos e irmãs, para nós é uma grande alegria, uma satisfação e, acima de tudo, um aprendizado viver com vocês esta celebração. Como eu lembrava antes, eu não sou um ministro ordenado, estou a caminho. Estou vivendo um processo de formação primeiro, para me tornar um religioso consagrado e para futuramente, se assim for a vontade de Deus, me tornar um ministro ordenado. Primeiro um diácono, como diácono, e depois como presbítero. E eu gostaria de fazer esta reflexão, porque trata-se de uma reflexão, uma vez que a homilia, ela é própria dos ministros ordenados. Só quem faz homilia é o diácono, o bispo e o padre. Nós, fiéis leigos, fazemos reflexões acerca da palavra de Deus. Eu gostaria de dividir essa minha reflexão em duas partes, e aí eu vou pedir de vocês paciência. Por que paciência? Porque Deus está nos dando um privilégio de vivermos uma celebração da palavra e de aprender com isso. Quando foi nos dito que celebraríamos hoje, por impossibilidade dos nossos padres, de celebrarmos esta palavra, eu ouvi assim de alguém: olha, o povo não está acostumado. Alguns devem até ir embora na hora que virem você entrar. A princípio, fiquei chocado, com medo, ansioso. Depois eu digo: epa, quem assim agir, age porque não tem o conhecimento sobre as coisas da fé e da igreja. Então eu vou fazer, usando um termo bem popular, desse limão, uma limonada. Eu vou fazer comigo, em primeiro lugar, e depois ajudá-los a viver esta celebração, mostrando que nós não estamos aqui pelo padre A, pelo padre B, pelo padre C. Não é um padre, não é um ser humano que nos dá vida e que nos faz termos vida e vida de fé. Daí que, se alguém quisesse se retirar, ao saber que era uma celebração da palavra, poderia fazer. Somos livres e Deus precisa de pessoas livres. Mas se assim fizesse, essa pessoa perderia a oportunidade de aprender algo mais sobre a fé e sobre como a igreja procede. A celebração da palavra é um ato litúrgico reconhecido e recomendado pela igreja. Não é uma invenção. Quando nós celebramos a palavra, nós vivemos uma promessa de Jesus que nós encontramos no Evangelho. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. Então aqui nós estamos cumprindo na prática, com as nossas vidas, esta palavra de Jesus. Depois a gente lê no livro dos Atos dos Apóstolos que a comunidade primitiva era assídua na oração, na partilha dos bens, na partilha do pão, e fazia isso porque sentiam esta necessidade de estar com os irmãos para se fortalecer na fé. Então também isso justifica celebrarmos a palavra neste domingo. E o que fundamenta, o que legitima com que os demais irmãos que estão desenvolvendo o ministério e todos nós, como assembleia, possamos dizer: esta nossa reunião de fé é legítima, porque quando fomos batizados, nós recebemos o caráter de, lembrem comigo da catequese, rei,
profeta e sacerdote. Então, todos nós, pelo batismo, recebemos o caráter de sacerdotes. E o que faz um sacerdote? Ele é um mediador entre os homens. Nós não somos sacerdotes ordenados pelo sacramento da ordem, mas somos sacerdotes porque fomos marcados e ungidos no dia do nosso batismo. Então, isso justifica e isso já seria suficiente para dizer assim: olha, hoje eu participei de uma celebração legítima, importante e frutífera. Isso seria essencial. Mas queria dizer ainda mais. Quando nós celebramos a palavra, devemos fazer duas reflexões. Primeiro, se eu celebro a Eucaristia constantemente, o que está sendo a Eucaristia na minha vida? Será que ela tem me ajudado a amadurecer, a aumentar a minha fé, a ser uma pessoa mais comprometida, mais conforme a Jesus Cristo? Ou eu apenas vou muito pela quantidade e faço as coisas de maneira automatizada? Devemos pensar, porque tem muitas comunidades, principalmente no centro e no norte do país, que tem missa uma vez ao mês ou uma vez a cada 6 meses. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a palavra, principalmente ao domingo, nós estamos dando um testemunho de solidariedade. E nós estamos dizendo assim: eu sigo a Jesus Cristo. E aonde Ele estiver, a forma de culto que for necessária para mim fazer, para eu fazer a experiência com Ele, eu farei. Porque é Ele que é o centro da minha vida. É Ele que eu sigo. Então, ou na Eucaristia, ou na celebração da palavra, ou outra qualquer celebração, se ali se reúne em nome do Senhor, se ali se proclama a palavra do Senhor, deve nos bastar. É claro que a celebração da palavra não é uma missinha, e nem substitui a missa, mas ela deve, diante da situação pastoral, da necessidade, da impossibilidade, como agora, dos nossos padres poder estar aqui presidindo, ela preenche esse espaço de maneira digna, de maneira coerente, e faz com que a gente experimente uma outra forma de celebrar, que a gente abra o nosso horizonte. Então, eu espero que ninguém, principalmente depois dessas palavras, faça, né? Vá embora e diga assim: ah, não, hoje eu não quero, não me serve porque não é missa. Se assim fizer, é possível, somos livres, mas não estaríamos dando um testemunho de fé, um testemunho de comprometimento. Porque a nossa fé é uma fé comunitária. E para isso nós fomos aderindo a partir do batismo. Esclarecido esse primeiro ponto, posso passar para o segundo? O segundo é sobre a belíssima palavra de Deus, que é o centro desta nossa reunião de pessoas orantes e crentes, que precisa ser atualizada. Nós cantamos um belíssimo salmo, que enquanto era proclamado, eu estava ali pensando. Digo ao Senhor, diz o salmista, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Olha a resposta que a própria palavra de Deus vai nos trazendo hoje, e que vai dizendo assim: olha, você não perdeu nada em celebrar a palavra hoje. Ao contrário, você ganhou. E a palavra de Deus também hoje nos ajuda
a abrir o coração e aprender. Eu vou me ater ao Evangelho somente para que eu não possa me estender demais e cansar vocês, porque o domingo é dia de descanso. A celebração da palavra deve ser um momento tranquilo, um momento agradável. Então eu não posso falar muito em respeito a vocês. Mas sobre a palavra de Deus, o que nós encontramos? 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém, desolados, desanimados, tristes, decepcionados. 2 discípulos que seguiam Jesus, e aqui nós vamos colocar, seguiam entre aspas, porque até aquele momento não compreenderam quem de fato era Jesus. Não compreenderam aquela realidade que eles vivenciaram, experimentaram. Para eles, Jesus, como um deles vai dizer, era apenas um profeta. Então, quando na Bíblia a gente ouve dizer que os discípulos reconhecem Jesus só como profeta, é para dizer que aquele conhecimento é limitado, porque Jesus não era um profeta, ele era muito mais do que um profeta. Depois, uma outra limitação sobre a pessoa de Jesus que o texto traz é dizer que eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel. E Jesus não veio para fazer guerra política, social. Jesus veio para instituir o reino de Deus, que é um reino que está para além dessa realidade concreta da vida. Então, a primeira constatação que nós temos nesse texto é que os discípulos seguiam Jesus, mas ainda a seu modo, de forma limitada. E a isso nos ajuda com que nós nos perguntemos também, será que eu sigo Jesus como ele é? Ou eu sigo um Jesus conforme os meus caprichos? Conforme aquilo que eu quero? Então deveria ser o contrário. E o que Jesus faz? Eles estão a caminho, e caminho é processo. Jesus, como um bom mestre, que tem uma pedagogia divina, se aproxima, se junta, constata a situação daqueles 2 discípulos, que é uma situação de desolação, de tristeza, de decepção, se junta a ele, de forma misericordiosa, afetuosa, e se interessa pelo que eles estão vivendo, e pergunta, o que ides conversando pelo caminho? Olha como é a delicadeza de Deus, de Jesus para conosco. Na nossa vida também, ele se acerca de nós, e de muitas maneiras, ele, sabendo a nossa vida, a nossa situação, ele pergunta, o que acontece com você? Como é que está a sua vida? E aí a gente faz aquele debulhar de terço. Fala, fala, fala. E Jesus é paciente, ele nos ouve com atenção. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele pedagogo, aquele professor que dá um puxão de orelha. E o que Jesus diz? Como sois lento para entender. Ele é enérgico. Então, por isso que eu começava dizendo na celebração, que esta celebração, mesmo sendo uma celebração da palavra, é uma oportunidade em que Deus nos educa. E talvez Ele esteja dizendo hoje para nós, como vocês estão lentos ainda, como não perceberam como é a fé, como é a igreja, a experiência da igreja. E olha a oportunidade que Ele nos está dando para nós aprendermos um pouco mais. Então, não deixemos passar as oportunidades que Deus nos oferece. Façamos hoje, aqui, agora. E de onde vem o conteúdo pedagógico que Jesus usa para
convencer, para orientar os seus discípulos? A própria palavra de Deus. Diz o texto que ele, começando por Moisés, passando pelos profetas, ele vai explicando, naquele caminho de 11 quilômetros, ele vai explicando o que deveria acontecer com Jesus. De outra maneira, ele vai dizendo quem que é a pessoa de Jesus. Aqui, os 11 quilômetros é simbólico. 11 é um número incompleto, porque precisamos chegar no 12. Na Bíblia, 12 apóstolos, 12 tribos. É um número completo. Só que nós só chegaremos ao 12, a completude, se nós tivermos essa experiência educativa que o próprio Jesus nos concede. E eles prosseguem o caminho. Quando eles chegam a Emaús, Jesus finge que vai adiante e eles convidam Jesus para entrar. Eles se dão conta, e aqui isso é uma forma simbólica, eles se dão conta de que eles estão numa situação de escuridão. O que eles dizem a Jesus? Fica conosco, Senhor, que a noite já vem. É como se eles tivessem reconhecido a sua situação e pedido socorro. Senhor, nos ilumina, nos socorre, nos ajuda. E o que Jesus faz? Ele entra na casa. Ele partilha a vida. Ele é luz. Estamos vivendo o tempo pascal. Qual é o símbolo máximo deste tempo? A luz. Sem a luz, não podemos enxergar nada. Sem a luz, não damos um passo adiante. Então, constatada a situação de escuridão, quem é que ilumina aquela situação, aquela casa e a vida daqueles 2 discípulos? Quem é? Jesus. Então, quando nós dissemos, fica conosco, Senhor, é admitir que nós precisamos de Jesus. E aí Jesus faz uma experiência de estar à mesa, de partir o pão. E esses 2 discípulos vão reconhecê-lo pelo aquele gesto familiar que eles já haviam experimentado. E aí Jesus desaparece. E a gente se pergunta, por que Jesus desapareceu? Porque Deus, ele não se prende a apenas um estado, a uma situação. Ninguém consegue prender a Deus. Por isso que ele está na nossa assembleia, quando nós nos reunimos, ele está na palavra, ele está no pão consagrado. Deus está em todo lugar. Então, não queiramos nós prender Deus e dizer, ele é minha propriedade, ele faz o que eu quero. Não. Deus não se deixa prender. E ele se deixa encontrar sempre e em todo lugar. Basta que queiramos. Jesus some, eles constatam, fazem a experiência, e o que eles percebem? Lembra que o nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras. Assim somos nós. Às vezes a gente vem na missa, em outra celebração, o coração fica inquieto, angustiado, a gente não sabe às vezes por quê. E às vezes não se abre para saber o porquê. E perde a oportunidade. Esses 2 discípulos fizeram a experiência de Jesus. E o que fizeram depois? Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram ao seio da comunidade, porque a experiência de fé, ela é feita na comunidade. Para aqueles que acham que pode seguir a Deus de forma isolada, estão indo na direção errada. A experiência de fé só se dá assim, em comunidade.
Porque quando a luz se acende, ela não ilumina somente uma pessoa, mas ela ilumina a todos. Então que hoje, irmãos e irmãs, possamos nos perguntar como reconhecemos a presença de Jesus em nós, em nossa vida. Como o vemos e o encontramos em nosso meio? Será que eu tenho feito a experiência com Jesus e Jesus verdadeiro? Ou eu tenho feito uma experiência comigo mesmo e somente? Que esta palavra que nós ouvimos possa nos ajudar na nossa vida de fé e continuar com coerência esse caminho que durará até o último dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.